Bom dia! Bom dia, bom dia! Este é o dia que o Senhor fez para nós. Portanto, nos alegremos nele. Nos alegramos porque o Senhor é o nosso pastor. Ele nos guia, ele nos protege, ele nos orienta e com isso nada nos falta, né? É bom saber que o Senhor é o nosso pastor e nada jamais nos faltará. Bom dia, Cleidinha! Você tá bem? Tudo bem com você? Muito bom estar com você mais uma manhã, buscando do Senhor orientação, buscando do Senhor direção, buscando do Senhor entendimento, né? Bom é estar com o Senhor. Bom dia, Anne. Começamos aí o dia buscando mais uma virtude. Hoje, deixa eu dar uma pausa aqui. Hoje nós estamos na maratona, né? Nós estamos numa série, na temporada de virtudes. E hoje nós estamos buscando a virtude da força e da coragem. Virtude da força e da coragem. Nós já buscamos a virtude do conhecimento. Ontem nós falamos sobre a virtude da moderação. Me fugindo. Já foi a virtude do conhecimento, a virtude da moderação. E hoje nós vamos pegar uma dose dupla aí. A virtude da força e da coragem. Bom dia, Sol. Tudo bem com você? Espero que sim, que você esteja bem. E aí, gente, o que acontece com a dose dupla, né, da força e da coragem? É muito interessante isso, porque a virtude da coragem é a única virtude que a gente não consegue fazer de conta que tem. Sabe, porque às vezes você faz de conta que você é equilibrado, a gente faz de conta que a gente é moderado, a gente até faz de conta que a gente sabe alguma coisa, que a gente é sábio, né? A gente até consegue fazer de conta. Salomão falou que de boca fechada até o tolo passa como sábio, olha só. Então quando você tá de boquinha fechada, as pessoas falam, nossa, que menina sábia, aquela menina, ela é interessante. A gente consegue se passar, né, por fazer de conta que temos algumas virtudes que não temos. Às vezes a gente até consegue fazer de conta que tem certas virtudes, mas tem uma virtude que a gente não consegue fingir, né? Ou você tem ou você não tem. E qual que é? A virtude da coragem. Ou você tem coragem, né, e isso fica notório, ou você não tem coragem. É uma virtude que a gente não consegue esconder. Bom dia, Vanessa, tudo bem com você? Bom dia, Érica. Deus abençoe o nosso dia e o nosso devocional de hoje. Então, bora lá para nossas próximas virtudes. Nós vamos ler em 1 Coríntios 16, versículo 13, que diz assim, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. Olha a orientação do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios, né? Além de nós lemos lá no primeiro dia, 2 Pedro, né? E aí o Pedro fala assim, além de vocês terem fé, eu preciso que vocês também tragam junto com vocês para que possa haver um desenvolvimento, para que vocês possam crescer outras virtudes. Aí ele fala o conhecimento, a moderação, o amor, ele vai acrescentando outras virtudes que devem caminhar junto com a fé. É muito normal nós desenvolvermos um relacionamento com Deus, né? Não, eu tenho fé, mas me falta virtudes para viver a fé, para colocar a fé em movimento. Não, eu creio em Deus, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é o meu Salvador, mas me falta virtudes para me tornar, o que Pedro fala? Frutífero. Né? Pedro falou assim, toma cuidado, gente, porque vocês podem cair aí numa armadilha e se sentirem e se tornarem pessoas que têm até fé, porém são pessoas infrutíferas. A vida não tem crescimento. E aqui Paulo está dizendo
algo muito semelhante, né? Ele fala assim, ó, mantenham-se firmes na fé. Fiquem alicerçados na fé, mas também desenvolvam na vida de vocês duas coisas, coragem e força. E você sabe que coragem e força são coisas distintas, né? Existem pessoas que têm força para fazer, tem força para trabalhar, tem força para se doar. É uma pessoa que tem força. Você vê que essas duas qualidades, essas duas virtudes, elas podem não andar junto, olhando lá para a vida de Gideão. Lembra de Gideão? Gideão estava sendo assolado pelos midianitas, tá lá em Juízes, né? Gideão estava sendo assolado pelos midianitas. Eles plantavam, mas eles não podiam colher daquilo que eles plantavam, porque os midianitas iam lá e saqueavam tudo aquilo que eles tinham. Gideão, ele tinha força para levantar todos os dias e batalhar e lutar por aquilo, pelo seu sustento. Ele não deixou que os midianitas roubassem dele a força do trabalho. Então ele levantava, ele ia malhar trigo num lugar que não era de malhar trigo, ou seja, ele tinha estratégia, ele ficava pensando, o que eu posso fazer agora? Vou dar um jeito aqui. Nós somos assim às vezes, né? Não posso parar, né? Pela minha família eu tenho que me levantar, pela minha filha eu tenho que me levantar, pela obra do Senhor eu tenho que me levantar. Então a gente sempre recebe um estímulo para ficar de pé. Eu preciso me doar, eu preciso tirar força da fraqueza, né? Porém, Gideão, ele tirava a força da fraqueza todos os dias. E ele tava lá e ele malhava trigo, ele fazia a parte dele, ele não passou necessidade, porque ele tinha forças para se levantar todos os dias e conquistar aquilo que ele entendia que era necessário para a vida dele. Porém, Gideão, embora fosse um homem com força, um homem que tinha força, era um homem que não tinha coragem. Olha que interessante. Todos os dias ele se levantava, todos os dias ele se fortalecia. Então ele tinha essa característica, né? E uma coisa interessante não tem como ter coragem sem ter força. Então, a primeira virtude para aquele que quer ter coragem, né, precisa buscar primeiro a força. Eu preciso me levantar, eu preciso reagir, né? Eu preciso ter coragem de fazer, eu preciso ter força para fazer, eu preciso pelo menos ficar de pé. Né? Eu preciso pelo menos ficar de pé. Ainda na minha pouca força, eu preciso ficar de pé. Quando o Senhor procurou ali no meio daquele povo alguém com força, com coragem, ele não encontrou. O Senhor procura alguém com coragem, ele não encontra ninguém. Quando ele procura alguém com força, o Senhor encontra Gideão. E aí, quando o anjo do Senhor chega, né, para Gideão, qual é a abordagem que o anjo faz? Gideão, vai nessa tua força. E aí Gideão começa a demonstrar fragilidade, né, diante do anjo, começa a mostrar medo pro anjo. Ele fala, mas como que eu vou fazer isso? Não tem condições de fazer isso. E aí o anjo começa a encorajá-lo, ele começa a fazer prova de Deus, né? E o Senhor começa a responder, eu estou contigo, Gideão. Mas qual é a matéria-prima que o Senhor encontrou na vida de Gideão para impulsioná-lo a sair do lugar? Foi força. Então, a primeira virtude desse dia que eu quero ministrar sobre a sua vida e te encorajar a buscar no Senhor é força. Quando a Bíblia fala que Paulo falou isso para Timóteo, ele disse assim, se fortifique na graça. Nós precisamos buscar, ele fala assim, se fortifique na graça do Senhor. Bom dia, Thali, bom dia, Keia, bom dia, Pan, Deus abençoe o nosso dia, meninas. Qual é a orientação de Paulo? Se fortifique na graça. Então eu preciso olhar para aquilo que eu creio, porque quando eu demonstro força, é quando eu acredito em algo, não é? Não, eu acredito que eu preciso me esforçar pela minha filha, eu preciso me esforçar pela obra. Você olha algo que você acredita e você demanda ali força. Qual é a orientação de Paulo? Timóteo, faz o seguinte, meu filho, olhe para a graça e fique firme, sabe? Fique de pé, se apropriando na graça. Às vezes, olhando para nós falamos assim, eu não tenho força.
Não tenho como ficar de pé. Mas como que eu extraio força da minha fraqueza? Que é uma das orientações da palavra. Eu olhando para quem é o Senhor. Eu olho para o Senhor e falo, não, o Senhor é Deus. O Senhor, ele é poderoso. Jesus morreu na cruz. Não faz sentido eu ficar aqui paralisado. Eu preciso me levantar. A força é uma virtude que tem que vir de uma atitude nossa. Eu vou me colocar de pé. Para fazer o quê? Eu não sei. Eu só sei que eu vou me colocar de pé. Eu acredito que Gideão, ele fazia isso todos os dias. Eu vou me colocar de pé. Mas o que você vai fazer? Eu vou pro lagar, eu vou. Mas é inapropriado, lá não é o lugar certo para isso, mas eu preciso ficar de pé. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos ficar de pé. Nós precisamos ser fortalecidos na graça. E eu não vou ser fortalecido porque eu posso, porque eu tenho condições de ficar de pé. Eu olho para Jesus e falo, Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem. E porque eu creio na sua fidelidade, porque eu creio no seu poder, eu vou me colocar de pé. Se você já fez isso, o Senhor já encontrou matéria-prima para operar o milagre na sua vida. Porque foi isso que aconteceu com Gideão. Quando Gideão se coloca de pé, começa a trabalhar, o anjo vai lá e fala assim, você vai, Gideão, mas você vai na força que foi encontrada em você. Você percebe que o Senhor, ele busca em nós, né, há virtudes para trabalhar em nós. Olha que interessante, né? O Senhor quer fazer milagres nas nossas vidas e ele busca virtudes. E ele olhou para Gideão e viu ali força. O que o Senhor, se o Senhor olhar para você hoje, o que o Senhor vai encontrar? Pensa aí. Se o Senhor trabalhar, entrar agora onde você tá, no seu quarto, no seu trabalho, né, no transporte, aonde você tá, o que o Senhor vai encontrar? Qual é a virtude que o Senhor vai encontrar na sua vida e vai falar assim, essa virtude eu vou usar essa virtude para operacionalizar o milagre. Em Gideão, o Senhor encontrou força e disse, vai, Gideão, nessa sua força, porque nessa sua pequena força. E Gideão não tinha muita força não, gente. Gideão não tinha uma força exuberante, era um pouquinho de força, né? Mas era o suficiente para o Senhor enxergar ali nele um potencial. E aí quando o anjo chega para Gideão, ele começa a dar uma ordem para Gideão. É você, Gideão, que vai tirar o povo, a sua família dessa condição. Você sabe que o Senhor sempre escolhe uma pessoa para mudar a sorte de uma geração, mudar a sorte da sua descendência. O Senhor sempre escolhe um. E talvez esse um seja você, né? Você olha para a situação e fala assim, como? Né? Como que essa situação vai mudar? Nossa, olha o histórico da minha família. Eu não tenho histórico de sucesso na minha família. Eu não tenho histórico de prosperidade na minha família. Eu não tenho histórico de felicidade na minha família. Eu não tenho histórico de realização, de casamento feliz, de filhos bem. Eu não tenho. Se eu olhar pra minha genealogia, né? Se eu puxar a minha história, só tem derrota, só tem fracasso, só tem desânimo, só tem depressão. As doenças da minha família é das piores e eu fico até preocupada, né? Se essa maldição não vai me alcançar. O Senhor está pedindo para que eu diga a você que é a partir de você que a sua história, a sua descendência será bendita. Teve um carregar, né? Teve um histórico que chegou até aqui, mas o Senhor escolhe pessoas para colocar interrupções e falar, daqui para frente vai ser diferente. Mas o que o Senhor precisa encontrar em nós? Força. Força. Para o Senhor mudar a história de uma geração, para o Senhor mudar a história da nossa família, para o Senhor mudar a história daqueles que estão à nossa volta, precisa encontrar em alguém força. E este alguém é você. Por que é você? Porque é você que está ouvindo. Olha que interessante isso. O Senhor, ele nunca manda recadinho para alguém. Ele sempre fala ele manda a mensagem e traz aquele que precisa ouvir para receber a mensagem. Então é através de você que há mudança na sua família, que haverá mudança no seu trabalho, que haverá mudança na vida das pessoas que estão ao seu redor. O Senhor escolheu você. E o que você precisa disso? De força.
Mas eu não consigo, eu tenho medo. Aí Gideão começa a falar, eu tenho medo, Senhor. Eu não tenho coragem, como é que eu vou vencer? Eu sou o menor da casa de meu pai. Aí ele começa a colocar como ele se enxergava. E às vezes a gente se enxerga assim, né? Inferiorizado. Quem sou eu para fazer isso? Você acha mesmo que Deus me escolheu? E aí vem o inimigo com todas as suas artimanhas e começa a falar um monte de coisa no nosso ouvido e a gente até cede mesmo. Né? Você fala, não, é verdade. Sabe, a serpente, ela vem rasteira, de uma maneira rasteira, sutil, e começa a falar, mas você não pode, mas você é a menor, mas ninguém nem te ouve. E ele começa a falar um monte de coisa no nosso ouvido, e nós olhamos no espelho e falamos, realmente, até parece que alguém vai me ouvir, até parece que alguém vai dar crédito no que eu estou dizendo, até parece. E aí o Senhor vai e desconstrói todas as mentiras que o inimigo tinha colocado na mente de Gideão. E o Senhor falando para o Gideão, Gideão, eu sou contigo. Tenha coragem, Gideão, porque eu estou contigo. E é interessante que quando o Senhor começa a chamar a Gideão, e Gideão fazendo prova com o Senhor, chega um momento, depois lê lá o livro de Juízes, chega um momento que Gideão faz o que o Senhor havia pedido. E o que o Senhor pediu? Para que ele destruísse, né, o altar de Baal. E ele faz isso de madrugada. E na Bíblia diz que ele faz isso de madrugada porque ele estava com medo. Olha que interessante, Gideão estava com medo, mas ele faz o que o Senhor pediu para ele, e ele faz de madrugada, porque ele temia, ele não estava com coragem, o Senhor manda ele fazer algo que precisava de coragem, mas ele não tinha. E sabe o que é coragem, gente? É enfrentar o medo. Às vezes a gente acha que não vou fazer agora porque eu não tenho coragem ainda, né? Me falta coragem. Não, eu vou buscar coragem. Não se busca coragem, se enfrenta o medo. Quando eu enfrento o medo, aí vai nascendo em mim a coragem. Mas fé é muito arriscado, né? Para Gideão também era muito arriscado. Como que ele ia lá e destruir um altar? Como as pessoas iam reagir depois que soubesse? E ele falou assim, eu não vou mostrar minha cara, eu vou fazer o que Deus está mandando eu fazer aqui nas escondidas. Porém descobriram que era ele. Mas quiseram matar Gideão, mas o Senhor deu a ele livramento. Quando eu faço aquilo que Deus manda eu fazer, por mais arriscado que pareça ser, o Senhor sempre vai me dar o livramento. Ele nunca vai me deixar na mão. Ele nunca vai me deixar desprotegido. E aí sabe o que ele falou para Gideão? Gideão, vai lá no acampamento do inimigo e ouve o que eles estão falando. Para que Gideão recebesse coragem, fosse encorajado. Né? E aí Gideão ouve que eles tiveram um sonho e que o Senhor entregava os medianitas na mão de Gideão. E Gideão começa a ter um pouquinho mais de coragem. Mas em nenhum momento Gideão levantou e falou, vamos gente, eu quero ir. Não, ele dava passos porque Deus o dirigia. Ele dava passos porque ele estava seguindo uma palavra, não porque ele era cheio de impulso, um homem guerreiro, não. E às vezes nós não andamos porque nós não nos enxergamos guerreiros. Nós não nos enxergamos guerreiras, nós não nos enxergamos fortes, nós não nos enxergamos corajosos. E nós ficamos parados, né? Não, eu não sou forte, eu não sou corajosa. E aí, qual que é a ordem do Senhor para que nós venhamos desenvolver essa virtude? Na pouca força. Você tem que ter só um pouquinho de força. Você só precisa levantar de manhã. Se você não está conseguindo levantar de manhã, ai meu Deus, eu não quero nem viver. É só ficar de pé e falar assim, Senhor, eu tenho só um pouquinho de força hoje. Se você não está conseguindo fazer, arrumar a sua casa, é só começar a colocar a mão ali na louça. É só um pouquinho. E você fala assim, Senhor, eu me fortifico na graça. Eu não tenho condições, de mim não sai nada, de mim não flui nada, mas eu estou aqui com um pouquinho só. E eu sei que esse pouquinho será o suficiente para o Senhor multiplicar e me colocar de pé. É da fraqueza que o Senhor extrai força. Mas para que o Senhor possa extrair força, eu preciso estar disponível, dar o primeiro passo.
E aí quando eu dou o primeiro passo e eu começo a demonstrar que eu tenho realmente, que aquela força, aquela dose de força que o Senhor me deu, eu estou sabendo utilizá-la, aí o Senhor começa a trabalhar outros passos na minha vida. Agora vai, filha, você tem força, agora dá mais um passo. Aí você vai ficar morrendo de medo, né? Você fala, meu Deus, como é que eu vou lá falar isso? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou empreender? Como é que eu vou alavancar minha carreira? Como é que eu vou reformar minha casa? Como é que eu vou falar isso para essa pessoa? Como é que eu vou reestruturar a minha família? Como que eu vou falar? Como que eu vou fazer, Senhor? Aí ele fala assim, um passo de cada vez. Vai lá e faz, dá esse primeiro passo. E não é para você esperar ter força, ter coragem para fazer isso, porque a coragem vai vir de acordo com os passos que você vai dando. E sabe o que é interessante? Eu tava pensando sobre coragem, né? Você vê que quando a gente olha, né, essas pessoas saltando de paraquedas, né? Aí você olha e fala, nossa, que corajoso, né? Que corajoso. Ele conseguiu saltar de paraquedas. Ele nem é mais salto duplo, agora ele salta sozinho. Que corajoso, né? E a coragem, ela vem sempre com o conhecimento. Né? Ninguém se joga de um jatinho, de um avião, sem saber usar o paraquedas. Primeiro tem-se um treinamento, primeiro usa-se, né? Faz todo um treinamento para então eu saber que ali é perigoso, mas eu tenho a condição de usar os recursos que me foi dado. Quando Gideão, ele começa a pedir ao Senhor sinais. Gente, preciso interromper. Gineia querida, bom dia. E a minha irmã maravilhosa, que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, minha irmã, eu te amo. Que Deus te abençoe cada dia mais. Está longe, não dá pra gente sair pra comemorar. Mas você é muito amada, viu? Te amo, estou com saudade de você. Quando, gente, voltando. Quando Gideão, né, ele é chamado pelo Senhor. Perdi o fio da meada, gente. Quando Gideão é chamado pelo Senhor, ele começa... lembrei. Quando o Gideão ele é chamado pelo Senhor, o que acontece? Gideão, ele começa a colocar à prova. Eu preciso ter certeza que é o Senhor que está falando comigo. Eu preciso ter certeza que eu posso fazer isso mesmo, porque é arriscado. Eu posso morrer, eu preciso ter certeza. Então, se o Senhor é comigo, me prova aqui. E ele começa a fazer vários tipos de... Ele começa a pedir pro Senhor dar vários tipos de confirmações de que o Senhor era com ele. Ele se arriscou, mas ele tinha convicção de que Deus era com ele. Sabe o que falta para nós? Para nós nos arriscarmos, para nós sermos mais corajosos, é saber que o Senhor, é ter convicção que o Senhor está conosco. Nós não damos passos porque não confiamos. Eu confio em Deus. Confia só um pouco. Confia sentado, confia deitado, né? Mas na hora de se arriscar, na hora de colocar a sua cara a tapa, parece que, nossa, mas eu não tenho coragem. Gideão, ele só teve coragem, né, de enfrentar o medo. Ele só se levantou para enfrentar o medo depois dele ter convicção que o Senhor era com ele. Então ele não ia na sua força, ele não ia debaixo da sua sabedoria, ele não ia na força do seu braço, ele ia em nome do Senhor dos Exércitos. Ele ia lutar em nome do Senhor. A espada era pelo Senhor. Ele não, eu vou fazer, Senhor, porque o Senhor está dando ordem. Eu vou fazer, Senhor, porque o Senhor se responsabiliza. Eu vou fazer porque eu sei que no Senhor não há derrota. O Senhor sempre me dará vitória. Então, pra gente fechar esse combo duplo de virtude, se você não tem força, peça ao Senhor. Se você não tem força, fortifique-se na graça. O que é se fortificar na graça? É lembrar que Jesus morreu por você. E todos os seus traumas, os seus medos, as suas angústias foi levado por Jesus na cruz. Ele morreu e sobre ele veio todas as maldições que eram nossas. Foi sobre ele. Então você pode se levantar e falar, Senhor, eu não vou ficar prostrado, porque o Senhor já venceu. Eu sou vencedora porque o Senhor me escolheu e o Senhor decidiu morrer por mim. Então eu vou ficar de pé. E tem que se
impulsionando. A força eu desenvolvo com o meu esforço. Não, eu vou me arrastando, mas eu vou. Né? Em Apocalipse faz isso, fala sobre isso. Na sua pouca força você não negou o meu nome. É sobre isso. Eu tô me arrastando, mas eu tô dizendo que eu vou ficar de pé, porque quem me fortalece é o Senhor. Força é um sinônimo de é uma oferta de confiança. Vamos colocar isso. Força é uma oferta de confiança. Eu vou ficar de pé porque eu creio em Deus. Eu vou continuar porque eu creio no Senhor. Eu não vou desistir porque eu sei em quem eu tenho crido. E você vai ali mesmo se arrastando, mesmo fraquinho, entregando o seu melhor ao Senhor. A coragem, você vai agir porque você tem certeza que aquele passo que você tem que dar, Deus está te respaldando. Coragem, gente, não é sair desvairadamente se lançando em perigo. Como eu disse, uma pessoa que salta de paraquedas, ele não se joga de um avião. Ele sabe o que ele está fazendo. Ter coragem não é ser inconsequente. Não tenho medo de nada, então eu vou fazer. Isso é inconsequência. Coragem é você ir dando passos e empurrando o medo. Não, você não vai parar. Ou você sai da minha frente ou eu passo por cima de você. Porque eu sei quem me deu ordem para continuar. Quando você tem convicção de quem te deu ordem para continuar, você não para. Você fala, Senhor, que loucura é essa que eu tô fazendo? Igual o Gideão, né? Meu Deus do céu, que loucura é essa? Eu vou fazer de madrugada porque eu tô com tanto medo que se alguém me ver vai dar ruim. Olha, gente, que incrível. Gideão, ele não era aquele homem todo trabalhado na coragem, não. Bom dia, Sil. Bom dia, Dani. Bom dia. Ele não era um homem todo trabalhado na coragem. Se você ler, você vai ver que ele estava com medo e ele foi de madrugada porque ele estava com medo. Toda hora o Senhor tinha que reforçar para Gideão que o Senhor era com ele. Toda hora o Senhor tinha que lembrar Gideão, porque ele estava tremendo de medo. Mas ele ia tremendo de medo, mas ele ia assim mesmo. E isso é ter coragem. Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Eu tô desesperado, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu não consigo ver caminhos, mas eu sei que o Senhor vai abrir uma porta, o Senhor vai me dar um caminho, o Senhor vai, porque Ele está na minha frente. Aquele que tem coragem consegue enxergar o Senhor diante dele. É isso, eu acho que essa é a melhor analogia que nós poderíamos fazer hoje. Para aquele que precisa de coragem, fecha os seus olhos e veja Jesus na sua frente. E você vai só colocando os seus pés, quando ele tirar o dele, você coloca o seu, sabe assim? Sabe criança quando coloca, ou então você coloca os seus pezinhos em cima dos pés do Senhor. Sabe criança quando ela não sabe andar e você coloca os dois pezinhos dela em cima dos pés dos pais e o pai começa a andar simulando que ela está andando. Na verdade não é ela que está andando, é o pai. Né? O pai que está dando a direção ali para ela. Você não consegue andar. Se estar atrás de Jesus ainda é muito desafiador para você, se imagine com seus pezinhos em cima dos pés poderoso nosso Deus. E você vai dando passos. E se Deus está com você, se é certo que é o Senhor que está mandando você ir, não tem como dar errado, porque o Senhor nos garante a vitória. Mas temos que ter coragem e força para ouvir a voz do Senhor e fazer aquilo que Ele nos pede. Não existe força, não existe coragem sem força, mas dá para ter força e não ter coragem. Né? Você tem tanta força, você tem tanta vontade, você se empenha tanto, mas não sai do lugar. Por quê? Porque não tem coragem. E se você não tem coragem, a sua vida vai ser infrutífera e inútil, como disse Pedro. Mas o Senhor terá misericórdia de nós. E nós vamos todos os dias dar um passo de força e coragem para alcançar aquilo que Deus tem para nós. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você e pedir para que o Senhor te dê coragem, te dê força. Talvez você está extremamente paralisado, extremamente desestabilizado. Mas o Senhor vai nos dar uma dose, sabe? Uma dose de força. E nós vamos fazer aquilo que Ele tem para nós,
porque Ele quer fazer coisas grandes através de nós. Mas nós precisamos dar espaço, precisamos gerar matéria-prima para o Senhor fazer o milagre. Tá bom? Feche os seus olhos, se você puder, e peça para o Senhor: Senhor, eu preciso de força. Pai querido, nesse momento em que nós estamos refletindo sobre a Tua palavra, o Senhor nos orientou que é necessário, Pai, para nós vencermos, para nós sermos operantes, frutíferos, Pai. Precisamos de força e coragem. Senhor, há pessoas que estão ouvindo essa live que não tem força alguma, Pai. Não tem força para agir, não tem força para se levantar, não tem força para lutar pelos seus ideais e entregou a sua vida. Simplesmente entregou a sua vida e o inimigo está fazendo festa. O inimigo está celebrando, o inimigo está saqueando essa pessoa, saqueando as suas emoções, saqueando as suas finanças, saqueando a sua família. O inimigo tem tirado tudo dela, Pai, porque ela não tem tido forças para levantar e lutar por aquilo que é seu. Mas esta manhã eu te peço, Senhor, que o Senhor possa dar essa dose de força necessária para essa mulher, para esse homem. A Tua palavra diz que não precisamos de muita força, porque é na pouca força, Senhor, é no nosso desejo de ser forte. Porque a Tua palavra também diz que o Senhor extrai força da fraqueza. Mas quando eu quero me levantar, o fato de eu buscar no Senhor, ser fortificado, entender, Pai, que eu tenho que ser fortificado na graça, vem sobre mim o ânimo, a força do Senhor. Pai, eu te peço para essa pessoa que entregou a sua vida, que não tem mais força para lutar, eu quero te pedir, dê a ela força, que ela tenha poder de reação, Pai. Mostra para ela com clareza qual é o primeiro passo que ela precisa dar para que a força comece a nascer dentro dela. Nós entendemos, Pai, que virtude é quando nasce, a virtude nasce, Senhor, quando nós desenvolvemos hábitos que nos leva à excelência. Então eu te peço que ela tenha o hábito de todos os dias levantar, que ela tenha o hábito de todos os dias declarar que o Senhor é a sua força, a sua salvação e ela não temerá mal algum, que ela tenha o hábito, Senhor, de fazer o que ela precisa fazer, porque nem o que ela pode fazer, Pai, ela tem conseguido fazer. E eu te peço, Senhor, que esse espírito de desânimo, de desalento, de sonolência, de cansaço, não tenha poder, Senhor, de se estabelecer sobre ela, mas que a força do Senhor cresça nesta mente, neste coração dia após dia. E essa pessoa, Senhor, que tem tanta força, ela se levanta, ela trabalha, ela tem ideias, mas ela não tem coragem, Senhor, de expor, de enfrentar a vida, de assumir riscos, e não tem coragem porque a sua vida inteira ela foi subjugada, ela foi diminuída, ela foi desprezada. Alguém disse para ela que ela não podia, que ela não era capaz. As vozes, Pai, ainda ecoam na sua mente e ela se sente intimidada, ela se sente desencorajada. Mas de acordo com a palavra que nós ministramos aqui, Senhor, que Paulo orienta, que é necessário nós termos fé, mas também, Senhor, força e coragem. É essa palavra que eu ministro sobre a vida dessa pessoa. Senhor, ajuda ela, Pai, ajuda ele, Senhor, a ter coragem para colocar as suas ideias em ação. Ajuda ele a ter coragem para lutar, Senhor, e expulsar tudo isso que tem entrado e dominado pessoas, Senhor, que tem medo, Pai, medo do inimigo, e ele tem feito arruaças em suas vidas e não tem tido forças para levantar e lutar e expulsar. Senhor, eu te peço coragem para o teu povo, coragem, Senhor, para as minhas irmãs, para as minhas amigas que estão comigo todos os dias, Senhor, meditando na tua palavra. Não queremos só, Senhor, ser pessoas ouvintes, mas queremos ser praticantes, queremos praticar a tua palavra, e a ordem de hoje é para nós sermos fortes e corajosas, e que essa verdade se estabeleça em nós, Pai. Nos dê força, Senhor, para se levantar, e coragem para andar e vencer, porque este ano é o ano, Senhor, de nós colhermos 100 por um. Nunca mais, Senhor, os midianitas entrarão e saquearão aquilo que é nosso. Quantas pessoas, Pai, têm boas ideias e alguém vem e rouba as suas ideias? Quantas pessoas plantam e outros vêm e colhem? Senhor, chegou o tempo da colheita do teu povo, e eu te peço, Senhor, que sejamos encorajados a lutar por aquilo que é nosso e desfrutar daquilo que o Senhor separou para nós. Eu ministro, Senhor, como tua filha, Pai. Eu concordo, Pai. Aqui há pessoas orando
orando em concordância comigo. E eu concordo com a vitória dela. Eu concordo com a dose de força que virá sobre ela. Eu concordo que ela será encorajada, Senhor, e desfrutará das bênçãos do Senhor. Expulsará o inimigo da sua vida e se deleitará na sua bondade, na sua misericórdia e nas bênçãos que o Senhor tem para a sua vida, Pai. O que impediu o povo de entrar na terra, Pai, foi o medo. Eles se sentiam como gafanhotos. Eles se sentiam inferiores aos gigantes que lá estavam, e isso os intimidaram tanto que eles não conseguiram entrar na terra da sua promessa. Mas eu quero te pedir, meu Pai, que assim como Josué e Caleb, sejamos corajosos para lutar por aquilo que é nosso e entrar na terra que o Senhor prometeu a nós. Assim eu oro em nome de Jesus e te peço que as suas filhas sintam o vigor no seu espírito, que elas sintam um ânimo nascendo dentro delas, Pai, e que o poder do Senhor venha se manifestar em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então diga: eu creio, eu concordo e eu recebo a força do Senhor para repreender. É isso mesmo, sim, para repreender o inimigo que entra na casa, que entra na família, que entra nas finanças. E às vezes a gente fica intimidado, né? O inimigo vai lá, reina, e a gente fica: meu Deus do céu, o Senhor nos dará coragem para enfrentar e expulsar, porque Deus é por nós. Então receba essa dose de força e de coragem na sua vida em nome de Jesus. Um beijo, Deus abençoe sua quinta-feira e amanhã nós estamos de volta para recebermos mais uma virtude do Senhor, para vivermos aquilo que Ele tem para nós. Lembrando, gente, que a fé ela é fundamental, mas a fé sem virtude nos tornaremos pessoas infrutíferas e inúteis, não. Nós seremos frutíferas e viveremos todo o bem que o Senhor tem para nós. Por isso, vamos desenvolver as virtudes que o Senhor deseja que assim seja em nossas vidas. Um beijo, Deus abençoe e até amanhã, 7:1. Tchau.